E só quando você se perguntar do que você se alimenta, com o que você interage, com quem você interage, só quando você questionar o nível de informação que você recebe, a gente pode dizer que a consciência, neste exato momento, está ligada à interação do observador. A consciência de como o observador funciona. Você consegue identificar quando você está no papel do caminho do meio, no seu observador? Transição planetária e consciência, né? Seguindo aí algumas linhas de observação da numerologia, né? Ah, primeiro, né, quando a gente fala dessa coisa da transição, e a gente já falou aqui, né, que a transição, primeiro, ela começa no ser individual, na sua individualidade. Depois, tudo que acontece com você, de alguma maneira, é reflexo daquilo com que você está se relacionando externamente. E tudo aquilo que te aflige, a soma de todos os seus medos, e a soma, né, de talvez de todos os seus rompantes, de todos os seus desejos, e a soma, né, das suas ambições, e a soma, né, dos seus aprendizados, daquilo que você assimila, de novo, aquilo que você assimila, né, aquilo que com que você se relaciona. E todas essas somas nos conduzem a sermos quem somos, ou a sermos quem nós acreditamos que somos. Só que justamente o processo de transição, ele também é uma decantação. Porque a partir do momento que você começa a entender, que você começa a observar as outras pessoas, o processo das outras pessoas, a partir do momento que você olha para o seu íntimo, para dentro, e consegue olhar para fora e perceber que as outras pessoas passam pelas mesmas coisas que você, existe uma vantagem nisso, né? De novo, aí o papel do observador. E quando você consegue chegar nessa consciência da sua individualidade, na consciência do ser o observador, e observar o que está acontecendo com as outras pessoas no reflexo em relação a si mesmo, é muito fácil você se dar por conta de que, peraí, mas se tal pessoa ou tais pessoas tomaram tais medidas e tais atitudes, e aquilo foi maléfico para elas, eu não preciso fazer a mesma coisa para saber o que vai acontecer comigo. E se tais e tais pessoas passaram por tais e tais situações, e aquilo foi benéfico para elas, até onde a gente pode pensar no que é benéfico para alguém dentro de um determinado contexto, isso significa que possivelmente tal e tal ação vai ser benéfica para a minha pessoa também. Então, o que ocorre quando a gente fala nessa questão da transição planetária e na transição da consciência íntima para a coletiva é que observar o coletivo não é nem de longe algo que possa ser ruim. Quando a gente entende essa relação com o coletivo, do que a gente pode aprender com a coletividade, a nossa troca, a nossa comunhão, ela precisa desse papel do observador. Então, onde a transição da consciência acontece? Ela não acontece no eu individual e não acontece no outro. Ela acontece no meio termo, que é justamente onde tem a ação da consciência por meio do papel do observador. Então, quando a gente assume esse papel do observador,
Quando a gente consegue observar os nossos arquétipos, quando a gente consegue observar os arquétipos das pessoas ao nosso redor, e o arquétipo das instituições, o arquétipo do governo, o arquétipo, enfim, de todos os personagens dessa trama chamada existência, isso nos dá a vantagem, ou pelo menos suposta vantagem, de não sermos mais meramente guiados e estarmos na função de nos guiarmos, termos o poder de assumir a nossa guiança interna. Olha só que bom. Olha só que bacana. Só que a partir desse momento, o externo é a referência. O interno, né, é a nossa força, é o que nos dá, né, é onde a gente encontra o nosso sentido de direção e significado. E o externo é o espelhamento, o externo é o reflexo, né? O externo é um grande território a ser explorado. Porém, a gente sabe que tudo tem seu preço. E o preço é justamente a quantidade de energia e tempo que a gente dedica, né? Assim também como valor, dinheiro, enfim, né? Que a gente dedica aquilo que está diante de nós, ou aquilo que nós vislumbramos enquanto nossas ambições, ou mesmo ganância, para alguns. Então, o que é que ocorre? Nesse momento, a gente tem a condição de escolher se a gente vai viver lapsos de inveja, lapsos de raiva, lapsos de amargura, lapsos, né, enfim, elementais de formas de pensamento das mais variadas possíveis, né, formas de sofrimentos, enfim, ou se a gente vai entrar naquele processo, digamos, né, que é o famoso caminho do meio, né, e a gente pode até dizer, essa questão do observador, né, isso é o meu entendimento, a questão do observador tem muito a ver com essa relação do que Buda falava, né, que é o caminho do meio. Né? Não quer dizer ir para a esquerda ou ir para a direita, não tem nada a ver com paradigma político. O caminho do meio é você estar num ponto de observação onde você vive do externo, aquilo que do externo para você faça sentido, e você direciona o seu interno, em termos de energia e significado, para aquilo, né, que para você tenha algum sentido e que te preencha de forma significativa, te alimente a alma, né? E por um motivo simples, enquanto seres espirituais tendo uma experiência humana, a tua alma está aqui para vivenciar. Então, tem coisas aqui que você precisa passar, que você precisa vivenciar, que você precisa interagir, querendo ou não. E, enquanto ser espiritual, você também está aqui conectado e tem uma quantidade de energia que você precisa direcionar. E o que é essa transição planetária, a consciência dessa transição planetária? Nada mais, nada menos do que você ser a melhor pessoa que você pode ser. E se você está aqui e de alguma maneira você não está evoluindo, se de alguma maneira você não está aprendendo, se de alguma maneira você não está se tornando uma pessoa melhor, então talvez o que você esteja fazendo aqui é estar a passeio. E sei, tem pessoas que acabam depois me procurando e falam, não, mas como assim, né? Eu tenho que estar o tempo todo aprendendo. Mas então, aprender a se divertir é uma forma de aprendizado, né? Praticar o seu esporte é uma forma de aprendizado. Sair para dançar é uma forma de aprendizado, é uma forma de interação.
né? Claro, ler um bom livro, né? Ou pelo menos alguma coisa que te dê algum nível de consciência, ótimo. Ver um filme, uma série, enfim, hoje isso é extremamente disponível, né? Mas ter algum nível de entretenimento que te traga consciência, algum nível de aprendizado, ou pelo menos de questionamento, é uma forma de aprendizado e é uma forma de diversão. Tudo bem que isso também pode virar um vício, também pode gerar aí um tipo de dependência e pode ser uma coisa bastante ruim, né? Só que isso também é consciência, isso também faz parte do processo de consciência. Estamos aqui para tomar consciência de quanta energia a gente dedica a alguma coisa. E de quanta energia a gente dedica a algo e o quanto a gente passa a depender daquilo, o quanto a gente é vampirizado por aquilo. E no momento que você toma consciência, no momento que você tem o expertise de que aquilo faz parte da sua existência, mas que necessariamente a sua existência não depende daquilo, você também pode escolher viver sem aquilo e apenas viver a vida da forma mais objetiva, da forma mais direta, da forma mais pontual possível, inclusive talvez sem televisão, sem internet, sem streaming, pode, né? Para quem quiser, para quem achar que consegue viver desta forma, é possível, sim, é extremamente possível. Simples assim, extremamente possível. Mas isso significa definitivamente se isolar e se limitar a um grupo mínimo de pessoas. Se para sua alma isso fizer sentido, se para sua consciência isso fizer sentido, faça. E se não fizer, então aceite que você está exposto, exposta a dar limites para aquilo com que você alimenta sua alma, ou para aquilo com o que você gera a interação da sua alma. E só quando você se perguntar do que você se alimenta, com o que você interage, com quem você interage, só quando você questionar o nível de informação que você recebe, só quando você talvez parar para observar o quanto realmente as pessoas te abraçam verdadeiramente, se você se permitir ser uma pessoa abraçada, claro, né? Ah, mas ninguém cuida de mim. Mas você se permite ser cuidado, cuidada, né? Você deixa que isso aconteça. Você manifesta claramente que você precisa do cuidado de alguém, além do seu médico, além do seu psiquiatra. Você manifesta isso claramente? Então, a gente pode dizer que a consciência, neste exato momento, está ligada à interação do observador. A consciência de como o observador funciona. Você consegue identificar quando você está no papel do caminho do meio, no seu observador? Pensa nisso com carinho, dá uma meditada, né? E se você sentir o chamado, vem com a gente para o próximo vídeo, né? Quem sabe a gente fala um pouquinho mais disso. Bom dia, boa tarde, boa noite e se sentir o chamado, vem com a gente.